tema bem interessante. Essa semana, na sala de oração, nós temos falado muito sobre milagres. Temos ouvido testemunhos do que Deus tem feito, de alguns milagres. E eu quero te convidar nessa manhã a meditar comigo na palavra de Deus sobre o grande milagre. Hoje nós vamos falar sobre o grande milagre. A palavra de Deus ensina que Jesus fez uma série de milagres. A palavra de Deus ainda diz que se nós fôssemos escrever todas as coisas que Jesus fez no tempo que ele esteve aqui nessa terra, não caberiam nos livros. Tamanha grandiosidade das obras que ele fez e realizou aqui entre nós. Nós vimos ao longo da palavra de Deus ele ressuscitar mortos, nós vimos ele curar vários enfermos, nós vimos ele expulsar demônios. Mas eu quero chamar a atenção de um milagre em particular, que nós vamos meditar. Abra comigo lá no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, logo no comecinho do Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nós vamos ver a cura de um paralítico. Os títulos que vocês vão encontrar na Bíblia de vocês está com uma cura de um paralítico, mas não é exatamente desse grande milagre que nós estamos falando. Então, primeiro, vamos ler, acompanha comigo aí, livro de Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Versículo 2, então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. No versículo 6 diz assim: estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Até aí, amém? Glória a Deus. Esse trecho do livro de Marcos, ele relata a cura milagrosa de um homem que era paralítico. Mas eu quero trazer algumas novas impressões para vocês nessa manhã. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que sim, Jesus ainda está vivo. Sim, Jesus, como diz as Escrituras, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E por que eu quero chamar a atenção primeiramente para isso? Justamente porque onde Jesus está se torna a fonte dos nossos milagres. Se você puder, volta comigo lá no versículo 2, Marcos 2, capítulo 2, versículo 2, diz assim: então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Queridos, o primeiro ponto que eu gostaria que você tivesse ciência nessa manhã, que você despertasse para aquilo que Deus quer fazer nessa manhã, é que Jesus é fonte de milagres. Jesus é fonte de milagres. Certa vez eu mesmo já preguei aqui nesse púlpito que nós não podemos ficar todos os dias dependendo de um milagre. Porque se a gente ficar dependendo de milagre todo dia,
é sinal que a nossa vida com Jesus está tão bagunçada que a gente está sempre no desespero, clamando pelo socorro do dia de amanhã. Quando nós estamos firmados na palavra, quando nós estamos em comunhão íntima com Deus, quando nós fazemos devocionais, quando nós oramos, quando nós adoramos a Deus intimamente, pessoalmente, quando nós temos uma comunhão verdadeira com o Espírito Santo, não há necessidade de ter milagre todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Porque nós estamos tão cuidados, tão próximos a Ele, tão bem guardados, que os milagres não se fazem tão necessários. Agora, existem tempos, a Bíblia relata, que mesmo na maior das comunhões, mesmo na maior das intimidades, mesmo que você esteja ali cheio do Espírito Santo, momentos como esse que nós estamos vivendo, como uma pandemia, como uma crise econômica, uma crise financeira, uma crise de saúde, uma crise sanitária, uma crise política, diante de momentos como esse, tem horas que por mais que você esteja bem aí na sua casa, por mais que você esteja aí cheio de Deus, nós precisamos pedir por um milagre. Jesus é a fonte dos milagres. Essa é a primeira coisa que eu quero trazer para você nessa manhã. Jesus é fonte de milagre. Ele ainda faz milagre. A tal ponto que quando as pessoas descobriram que ele estava lá na casa, correram para lá, correram para perto dele, porque sabiam que perto de Jesus é o único lugar onde nós podemos viver um milagre. Então, primeira coisa que coloca aí no seu coração nessa manhã, sem correr para a fonte certa, você não vai viver milagre algum. Nós podemos buscar milagres nos nossos conhecimentos, nossos diplomas, nossas metodologias, nossa sabedoria humana. Nós podemos buscar milagres em religião. Não estamos falando aqui de religião. Você pode fazer rituais, você pode fazer o que for, oferendas, sacrifícios. Mas a Bíblia diz que a verdadeira fonte de todo e qualquer milagre é o próprio Deus, é o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se você, com calma, aí na sua casa, depois começar a ler o Evangelho de Marcos, lá do capítulo 1, você vai ver que Jesus, ele passou, chamou 2 discípulos, né? Chamou Pedro e chamou seu irmão André. Depois passou, chamou outros 2 irmãos para seguirem ele, João e Tiago. E quando ele chegou na cidade de Cafarnaum, a Bíblia relata que ele começou a, no bom sentido, fazer uma algazarra. Ele começou a curar enfermos para todo lado. Ele foi lá, curou um leproso que ninguém tocava nele há anos, que estava excluído do lado de fora da cidade. Ele foi lá e tocou no leproso e disse: eu quero que você seja curado, seja limpo. E aquele homem foi curado. Ele foi até a casa de Pedro, entrou na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava enferma, estava com febre. Ele pegou ali também, orou sobre ela e ela também foi curada. Ele saiu, e a Bíblia relata no capítulo 1 de Marcos que ele expulsou muitos demônios. Ou seja, quanto mais milagre ele fazia, mais famoso ele ficava. Ao ponto de quando ele voltou, aí no capítulo 2, para Cafarnaum, as pessoas só de ouvir falar que Jesus estava lá, elas correram até Jesus. Elas correram até Jesus. Elas foram em direção a ele, porque sabiam que ali estava a fonte do milagre. E aí eu te pergunto nessa manhã, onde você está buscando o seu milagre? Na renegociação bancária? No gerente? No presidente? No governador? No prefeito? Onde você está buscando o seu milagre? Nas suas ideologias? Onde você está buscando o seu milagre? Na força do teu braço? E aí basta vir um vírus e pronto, acabou tudo. Onde nós estamos buscando o nosso milagre? Jesus é e sempre será a fonte única e verdadeira dos nossos milagres. Ai, Rogério, parece tão óbvio o que você está falando. Sim, parece. Na teoria é lindo e óbvio, mas na prática, quantos de nós, quando vem a notícia ruim, a gente lembra primeiro de, eu vou pedir um empréstimo, eu vou renegociar a dívida, eu vou... Primeiro a gente pensa nisso, para depois pensar em Jesus, está em tuas mãos. Vocês estão me entendendo, amém? Vocês estão me entendendo que nós temos um hábito humano, uma mania de querer buscar a solução primeiro do nosso jeito, primeiro nas coisas humanas, e depois quando não tem mais jeito, aí a gente lembra que Jesus existe. O que eu estou tentando dizer para nós nessa manhã é que seria fantástico se ao invés de primeiro correr para todas as outras metodologias e depois, quando não tem mais jeito, buscar por Jesus, ir direto na fonte. Por que a gente perde tanto tempo? Outra coisa, gente,
Tempos difíceis são tempos que exigem milagres. Eu quero gastar um pouquinho de tempo aqui nisso. Tempos difíceis exigem uma postura em busca de milagres. Não dá, não dá. Povo de Deus, quanto pior a coisa tiver, quanto pior estiver lá fora o cenário, mais você tem que clamar por um milagre. Por isso que eu tenho pegado tanto no pé de vocês, para vocês entrarem na sala de oração e clamar a Deus. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que vocês não recebem. O livro de Tiago fala isso. Sabe por que vocês não recebem? Porque não pedem. Aí depois fala, vocês pedem, mas continuam não recebendo. Por quê? Porque pedem mal, para gastar com seus próprios deleites. É tempo de juntarmos como igreja e clamarmos pela cura, pela libertação dessas pessoas que estão enfermas, pela libertação da mente dos nossos governantes que estão em pé de guerra, transformando um verdadeiro momento terrível num palanque de eleição para daqui 2 anos. Seja governador, seja presidente, não escapa ninguém. Todos estão fazendo a mesma coisa. Todos estão transformando essa situação caótica. Eles estão fazendo do túmulo das pessoas verdadeiros palanques eleitorais. E o pior são alguns que ficam defendendo um lado ou outro. Para de defender homens. Para de defender homens com ganância, com busca por poder. Comece a defender o reino de Deus. Comece a olhar pelos perdidos. Comece a olhar para aqueles que sofrem. Comece a olhar para aqueles que estão perdendo o emprego. Comece a orar e olhar por aqueles que estão enterrando seus familiares. Não tem resposta certa. Se alguém me perguntar, e aí, libera a quarentena ou não libera? Não tem resposta certa. Nós vamos perder de qualquer jeito. É isso que eu quero que vocês entendam nessa manhã. Nós vamos perder de qualquer jeito. Liberando a quarentena e voltando a economia a funcionar, morrerão milhares de vidas. E pode não ser nada para alguns, mas é a vida de alguém. É o pai de alguém, é o irmão de alguém, é o filho de alguém, é a esposa de alguém. Alguém vai sofrer muito. Também o fato de não ter nenhuma medida econômica para que isso se resolva. Quantos milhares e milhares estão perdendo, milhares não, milhões estão perdendo seus empregos, suas rendas, e estão passando situações terríveis. Ou seja, entenda, igreja, estamos vivendo um tempo de calamidade, onde se for para um lado, está ruim, se for para o outro lado, está ruim também. Ou seja, não tem solução fácil. Nós vamos perder, seja o caminho que tomarmos. Conscientize-se disso, não tem menos pior. Não tem menos pior. Ontem eu estava assistindo num jornal um neurocirurgião tentando olhar o lado bom dessa situação. O lado bom é o seguinte, ele falou, qual é o pior cenário que pode acontecer? Aí a jornalista falou, o pior cenário é morrer milhões de pessoas no mundo. Ele falou, não, esse não é o pior, isso é lucro. O pior cenário é morrer 7,7 bilhões de pessoas e a raça humana ser extinta. Esse é o pior cenário. Então, se esse é o pior cenário, morrer 1 milhão, 2, estamos no lucro. O cara estava tentando trazer, né? Sabe a história do fazer se a vida te der limões, faça uma limonada? Ele estava todo otimista, falando, não, vai morrer alguns milhões. Gente, é muito relativo isso. É muito relativo. Porque quando não dói na nossa carne, tudo bem, vão morrer alguns. Mas quando é alguém próximo que nós amamos, a dor é insuportável. A mesma coisa as finanças. Eu tenho o privilégio de ficar na minha casa, o salário continua caindo na conta. Glória a Deus por isso. Deus te abençoe. Mas tem alguns que dependem exclusivamente de sair à rua para ganhar o pão de cada dia. E esses estão passando dias muito difíceis. Não podemos negligenciar a dor dos outros. Onde que eu quero chegar com isso? Estamos vivendo um tempo de calamidade e ponto final. Aceitem isso. Caia a ficha, igreja. Não estamos de férias. Não é porque a gente está em casa engordando, comendo mais, que está tudo bem. Não. A gente não está de férias. A gente está no meio de uma situação caótica, terrível. Não é o apocalipse ainda. São sinais, são indícios. Se você for ler a palavra com calma, você vai ver que são os princípios das dores. Mas não é o fim. Nós temos muita água ainda para rolar. Ou seja, se a situação está caótica, então é para eu entrar em desespero, pastor? Você está dizendo para eu entrar em pânico? Não, eu estou dizendo para você entrar no modo milagre. Ativa o modo milagre aí na sua vida. Está na hora de você lembrar quem você é. Você é cidadão do reino.
Por mais que você seja brasileiro, antes de ser brasileiro, eu sou cidadão dos céus. Entre escolher, ter que tomar decisões, e eu não tenho nenhuma vergonha, pelo contrário, eu tenho orgulho de falar isso. Entre tomar decisões pela minha pátria, daqui da terra, e pelo meu reino dos céus, pelo meu verdadeiro rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu estou sempre com ele, ponto final. E ponto final. É assim que vai ser. Está na hora de, igreja, nós ativarmos o modo milagre em operação em nossas vidas. Vai lá e clica no on, liga, ativa o modo milagre. O que é o modo milagre? É o modo que, Senhor, não estou de férias. Eu estou aqui em casa, eu estou relevando, mas o mundo está desabando lá fora, o mundo está em chamas. Alguns dias atrás o Edinho fez uma live, através do movimento que ele tem, o My Hope, e ele estava entrevistando o pastor Ariovaldo Ramos. O pastor Ariovaldo Ramos, sem dúvida, um dos grandes teólogos que nós temos hoje no Brasil. Um homem com ideias fantásticas. Sim, polêmico, controverso, por causa de toda a questão política que ele se envolve. Porém, sem dúvida, não tem como negar que é um homem muito usado por Deus na nossa nação hoje, com todas as suas ideias. E ele estava entrevistando o Ariovaldo Ramos e o pastor Ariovaldo, ele disse o seguinte: é a mesma coisa que você me convidar para ir na tua casa tomar um café, e eu vou lá até a sua casa, e quando eu chego para tomar um café, você fala gentilmente, pastor, entra aí, vamos tomar um café. E eu fico parado atônito olhando para você e falo, cara, mas a casa está pegando fogo, você não viu? Não, mas isso não é nada, é um foguinho de nada, é um incêndio. Não, você não está entendendo, as chamas estão consumindo a casa, não dá para entrar. Não, isso é bobagem, vem cá, eu vou preparar uma mesinha então aqui no quintal, colocar aqui um bule bonito, uma xícara, aquela louça que a gente só tira quando vem visitas especiais em casa. Não, cara, você não está entendendo, a casa está desmoronando, o fogo consumiu a casa, você não está vendo? Ah, mas isso é de menos, vamos tomar um cafezinho aqui. Ele estava se referindo a isso, a maneira como a igreja está enxergando a situação do mundo hoje. O mundo está desmoronando, a casa está pegando fogo, está tudo sendo destruído. E a gente está lá, que série que eu vou assistir hoje? Ah, não, essa eu já, eu quero ver alguma coisa para eu relaxar, para eu me descontrair. Sim, você tem todo o direito, criatura, de relaxar, descontrair. Eu faço isso bastante também. Mas não se esqueça, o mundo está pegando fogo. O mundo está pegando fogo. E nós vamos ficar fazendo o quê? Deitado eternamente em berço esplêndido? Não, nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos buscar a presença de Jesus, nós vamos correr até onde Jesus está. E mesmo que as portas estejam lotadas, a casa está cheia, não tem como chegar perto, nós vamos dar um jeito, porque nós precisamos de um milagre. Então, em nome de Jesus, filho de Deus, filha de Deus, se você está passando situações difíceis, se você está chorando, se você está angustiado, você está com medo, você tem todo o direito de ter esses sentimentos. Não é pecado, porque você está passando dias de angústias. Agora, o que não dá é para ficar só empurrando com a barriga. Ponha-se de pé, tome uma posição, ponha-se de pé nada, ponha-se de joelhos. Vai orar, vai clamar a Deus, clame por um milagre, busque em Jesus a solução. Nós não podemos, como igreja, andar no natural. Não tem cabimento. Igreja, o que é natural e nós temos que fazer. Nós temos sim que fazer aquilo que estamos fazendo. Levantar aqueles que estão passando dificuldades, saber da situação deles, conseguir alimentos, conseguir recursos, ajudá-los. Tudo isso a igreja está fazendo, mas isso é natural. Está na hora de você fazer algo sobrenatural como igreja. E só pode fazer algo sobrenatural quem busca na fonte que é Jesus. Quem corre até Ele. Quem vai aos pés dEle. Quem enfrenta o que tiver que enfrentar para estar na presença dEle e clamar: Jesus, eu preciso de um milagre. Quando foi que você parou de acreditar em milagre? Quando foi que você se tornou um cristão natural? Não existe, não dá liga essa palavra. Essa expressão não dá liga. Cristão natural não tem como existir. Todo cristão tem que ser sobrenatural, porque ele crê num Deus sobrenatural, ele anda num Deus sobrenatural, ele foi feito à imagem e semelhança de um Deus sobrenatural, que fez coisas sobrenaturais. E Jesus ainda disse, porque aquele que crê, obras ainda maiores farão. Qual é o grande milagre que Deus quer fazer hoje? Ele quer despertar você e eu, para andarmos no sobrenatural, para clamarmos, jejuarmos, ser cheio do Espírito Santo, até que curas milagrosas aconteçam, até que recursos milagrosos venham até as nossas mãos, até que coisas que eram impossíveis, mas olha, o país está quebrado, e vai ficar pior depois que acabar a quarentena. Tá, isso é um fato
que está sendo estimado. Muito provavelmente vai acontecer isso. Mas eu profetizo que para nós não vai acontecer, em nome de Jesus. Para aqueles que creem no sobrenatural, vão andar na promessa de Deus. Essa enfermidade está acometendo a muitos, está alcançando profissionais de saúde, pessoas que estão ali tendo que trabalhar no dia a dia na rua. Mas eu profetizo que em nome de Jesus, para aqueles que amam e servem ao Senhor, para aqueles que estão ouvindo essa palavra, esse mal não chegará à tua tenda. Ah, Rogério, você não é muito de pregar bênção, você geralmente exorta. Hoje é um tempo de buscar milagre. E eu estou te exortando. Eu estou te exortando a buscar o sobrenatural de Deus, a parar de ser um cristão natural. Meia boca. Seja aquilo que Deus quer que você seja. Imagem e semelhança. Príncipe, herdeiro, rei, sacerdote. Povo, nação santa, escolhido. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Não é o que está lá em 1 Pedro? É isso que Ele quer que você seja. Busque o sobrenatural de Deus. Pare de ficar acomodado. Pare de pensar que amanhã não vai ter dinheiro. Pare de pensar que amanhã vai ficar sem saúde. Clame a Jesus e diga: eu vou andar no sobrenatural, no milagre, porque eu estou buscando na fonte que é o Senhor. Amém? Ufa! Dito isso, algumas coisas importantes. A Bíblia diz que a casa estava tão cheia, lá no versículo 4, que não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. E versículo 5, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Olha que interessante. A Bíblia não diz que Jesus viu a fé do paralítico em si. Se você voltar um pouquinho, você vai ver que vieram alguns homens, e 4 deles estavam carregando a maca, mas tinha um grupo de amigos, mais do que 4. 4 carregavam a maca, mas tinha alguns outros homens junto com aquele paralítico. Eles levaram o camarada até Jesus. Deixa eu corrigir uma coisa aqui. Biblicamente falando, você não tem que levar Jesus para ninguém. Biblicamente falando, você tem que levar, ou melhor, você tem que trazer as pessoas para Jesus. Existe é triste dizer isso, mas existe um bloqueio no coração da maioria dos cristãos da nossa era pós-moderna. Um bloqueio em falar do amor de Deus. Um bloqueio em falar de Jesus. Um bloqueio em trazer as pessoas para Jesus. E aí vem até esse termo errado. Ah, eu preciso levar Jesus para as pessoas. Não, você não precisa levar Jesus para as pessoas. Jesus é onipresente, Ele é onipotente, onisciente. Ele está, Ele é. Nós já falamos sobre isso algumas semanas atrás. Ele é. O que nós precisamos é trazer essas pessoas. Como amigos, nós precisamos trazê-los até onde Jesus está. E onde Jesus está? Jesus está na sua vida? Jesus está na igreja? Jesus está nos domos? Jesus está na sua casa? Jesus está no seu trabalho? Você tem que trazer essas pessoas aonde Jesus está. Se você convive diariamente com pessoas do teu trabalho, e essas pessoas têm rancor de você, ódio de você, essas pessoas olham para você e falam: lá vem o demônio. Como que você vai trazer alguém para Jesus? Você está trazendo as pessoas para outra coisa, não para Jesus. Nós precisamos manifestar Jesus onde nós estivermos. E assim é muito mais fácil trazer as pessoas. A Bíblia diz que esse homem tinha alguns amigos. Cerque-se de pessoas, criatura, que te tragam até Jesus. Ah, mas eu já sou cristão. Não estou falando disso, estou falando de milagre. Hoje nós estamos falando de milagre, amém? Nós estamos falando de milagre. Aí eu fico o dia inteiro vendo vídeos. A economia irá ruir. O país entrará na pior recessão de toda a sua história. Vidas serão ceifadas. A violência tomará conta. Saques por todos os lados. Criminalidade, desgraça. Olha do que eu estou me cercando. Olha do que eu estou me cercando. Vá se cercar de pessoas que o tragam de volta para Jesus. Ah, mas eu não estou desviado. Não é disso que eu estou falando. Nós temos uma compreensão muito errônea do que é desviado.
Nós achamos que por não frequentar a igreja, ou frequentar a igreja, estou no caminho ou estou desviado. Frequentar igreja, frequentar templo agora, na nova moda, assistir culto pela internet, não quer dizer nada. Quanto tempo de oração você gasta por semana? Falando com Jesus. Qual é o teu diálogo com Jesus por semana? Pode ser que você esteja desviado e não saiba. Assistir o culto, participar de cerimônias, de rituais, de liturgias, não te faz estar no caminho. Estar no caminho é estar em comunhão com Jesus Cristo. Esse é o caminho. Ele é a vida. Ele é a verdade e ninguém vem ao Pai senão por Ele. É o que ele diz lá no livro de João. Então, não gastamos tempo em oração, não lemos Bíblia, ficamos só nos alimentando de notícias. É claro que estamos desviados. Estamos desviados da verdade. Cerque-se de amigos que te tragam de volta para Jesus. Vá atrás. Como que eu faço para saber quem são? É muito simples. Manda um WhatsApp. Você já orou hoje? Se o cara falar não, fala, beleza, um abraço. Ou, no máximo, convide ele para orar com você. Agora, se você mandar um WhatsApp para uma meia dúzia dos irmãos aqui na igreja e falar, você falou com Deus, olha rapaz, olha, Deus me deu uma palavra hoje no devocional, é com esse que você tem que andar. É com esse que você tem que se aproximar. Esse que está orando, esse que está jejuando, esse que está lendo Bíblia, esses que têm que estarem juntos. Pastor, isso não vai acabar excluindo quem é meio fraquinho na fé? Não, eu estou te convidando a ser forte na fé. Se você é fraquinho na fé, corre e se junta com aqueles que estão fortes na fé. Porque esse homem só alcançou o milagre dele. Porque um grupo de amigos, reunidos, pegaram na maca, na incapacidade dele de se locomover, no problema dele, na necessidade dele. Ele jamais chegaria sozinho até onde Jesus estava. Você também nunca vai chegar sozinho no lugar que Jesus quer te colocar, no milagre que Jesus quer trazer para a sua vida. Você não vai chegar lá sozinho. Não adianta você se isolar como um monge e achar que Deus vai fazer. Não. Não. Meu querido, eu vou ser até mais explícito. Você que há anos só assiste culto pela internet, que só frequenta a igreja online, para mim você não é um desigrejado. Não, a questão não é ser ou não ser da igreja. A questão é, você está andando com Jesus? E aí fala, não pastor, mas olha, eu tenho comunhão com Jesus, eu oro, eu jejuo, eu busco a Bíblia, eu só não vou em igreja nenhuma. Eu só acompanho online porque eu não quero mais ter interação com as pessoas. Deixa eu te explicar uma coisa. A igreja de Jesus Cristo, quando ele estruturou, quando ele formou, quando ele deu a ordem a Pedro, e depois no livro de Atos, quando ele dá a explicação final, nós vemos o seguinte, a igreja é composta basicamente por 3 pilares. A própria palavra de Deus, que representa a presença de Deus, a busca de pregações, de palavra, de entendimento, de ensino bíblico. Nós temos um segundo ponto fundamental que você está perdendo, que é a comunhão com os santos. E santo dá trabalho, santo é gente complicada. Crente é um povo que só Jesus. Eu falo por mim. É igual uma família gigantesca. Tem irmão, eu lembro das minhas irmãs, quando a gente era criança, a gente se pegava na pancada. Vivia se arrebentando, até que chegava minha mãe com cabo de vassoura e separava com muito carinho a briga. É assim, a gente briga, a gente discute, a gente não se entende, mas nós somos um mesmo corpo, nós somos uma família. Temos que tolerar. São esses irmãos complicados, como eu, que Deus usa para amaciar o teu coração. Para você ser mais manso, mais humilde, mais quebrantado, menos orgulhoso, menos arrogante, menos, sei lá o que, avarento. Deus usa a vida de uns dos outros, a comunhão é fundamental. E o terceiro pilar, você já está perdendo a comunhão com a igreja, e o terceiro pilar é o serviço. Uma igreja que não serve para nada. A igreja tem que servir. E não basta você pegar o seu dinheiro, comprar a cesta básica e levar para alguém. Não é só isso. É servir os seus irmãos. A Bíblia fala, primeiramente, aqueles da fé. É chorar com os que choram. É orar com aqueles que carecem. Por isso, em nome de Jesus, eu sei que tem muita gente fazendo muita estupidez. Não te julgo pelo teu coração estar machucado, estar dolorido. Não te julgo, eu sei que é terrível você confiar em pessoas que são aproveitadoras, você fez o seu melhor e as pessoas te machucaram, mas volta correndo. Assim que acabar essa pandemia, aproveita, volta correndo para a casa do Senhor. Nós precisamos.
Esse homem só alcançou o milagre dele porque tinham homens, amigos, que o carregaram na sua incapacidade. E olha que maravilhoso, quando você vê que o cara é amigo de verdade. Chegou lá na porta, a casa está lotada, tem gente até a porta, não dá nem para enxergar. Olharam. Hoje em dia alguns iam falar, meu amigo, a gente tentou, né? A gente trouxe até aqui, carregamos aí esse fardo pesado, carregamos você nas costas. Mas não dá, tá cheio. Não dá, fazer o quê? Vambora. Alguns de nós faríamos isso. Aqueles homens estavam tão determinados, e é isso que eu quero que você saia daqui nessa manhã, focado em buscar o teu milagre. Oh, Jesus, poderoso. Eles estavam tão focados que eles não se detiveram na porta da casa que estava cheia, que não dava nem para chegar perto. Eles subiram no telhado, desmontaram, né? Se fosse nos dias de hoje, talvez telhas, mas sei lá como que era naquela época, palha, talvez. Eles abriram um buraco no teto da casa. Imagina a cara de Jesus. Não, pensa comigo. Você é Jesus, você está ali pregando, está ensinando. Daqui a pouco você ouve um barulho no telhado. Aí você vê uns caras abrindo um buraco no teto, em cima da tua cabeça. Imaginou a cena? Imagina a cena. Imagina. Quem é tão sem noção a ponto de quebrar o telhado da casa de alguém? Quem? Quem precisa de um milagre. Você precisa de um milagre? Rasgue os céus. Rasgue o teto da tua casa em oração. Faça algo. Quem precisa, busca. A palavra é clara. Aquele que procura, encontra. Quem busca, acha. Ou quem é o pai que um filho lhe pedindo pão lhe dará uma pedra? Ou lhe pedindo um peixe lhe dará uma serpente? Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial que está nos céus. Ou seja, eles não se limitaram pela situação, eles abriram um buraco no teto e eles desceram numa corda a maca e aquele cara aleijado na frente de Jesus. O que o versículo 5 fala? Acompanha de novo aí comigo. Versículo 5 diz, vendo a fé que eles, não está falando só do paralítico, eles, está falando dos amigos também. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Se você, junto com seus amigos, fervorosos em fé, em oração, em busca, forem na direção de Jesus, que é a fonte, primeiro ponto, vamos resumir, primeiro ponto, Jesus é a fonte de todo milagre. É nele que temos que buscar. O segundo ponto de hoje é, temos que estar junto com amigos que nos carreguem no momento que nós não podemos. Na nossa impossibilidade, na nossa fraqueza, temos que nos cercar de pessoas que estejam no mesmo propósito, no mesmo foco. E Jesus viu a fé deles e declarou, filho, estão perdoados os teus pecados. E é sobre isso que eu quero falar. Se você acompanhar comigo no versículo 6 e 7, vai dizer que tinham alguns homens ali, uns mestres da lei, que ficaram meio que revoltados com Jesus, começaram a julgar Jesus. Versículo 7 fala, por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Mal sabiam eles que estavam diante do próprio Deus vivo, do Filho de Deus vivo. Jesus é Deus. Além de Deus Pai, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. E é por isso que ele tem poder para perdoar os pecados. E o que eu quero chamar a atenção é que o maior dos milagres na vida daquele camarada aconteceu quando Jesus disse, filho, estão perdoados os teus pecados. Nessa manhã, não tem coisa maior que você possa ouvir de Jesus do que, filho, estão perdoados os teus pecados. Eu quero te convidar nessa manhã a meditar nisso. É tempo de clamar por um milagre, é tempo de nos cercar de pessoas que nos caminhem junto em direção ao milagre. Mas antes de tudo, é tempo de quando você for baixado diante da presença de Jesus, é tempo de você abrir seu coração e falar, Senhor, eu não sou digno. Senhor, eu tenho pecado, eu tenho tido pensamentos impuros, meus lábios têm dito coisas que não devem, eu tenho tido medo, e a tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu tenho criticado e xingado Deus e o mundo. E não tem desculpa, gente, não tem desculpa. Não tem desculpa, nem para xingar o governo a gente tem desculpa. Se nós somos cristãos verdadeiros,
Nem isso a gente pode fazer. Fica triste? Fica chateado? Fica irritado? Fica. Mas a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. E se a Bíblia diz para você ficar irado, mas não pecar, não peque. Não xingue as criaturas, por mais raiva que dê. É difícil? Claro que é. Mas ore, é o que a Bíblia manda fazer, orar por eles. Enquanto a gente não for aos pés de Jesus e não se arrepender de olhar a ótica desse mundo, de agir conforme a ótica desse mundo, de fazer as coisas como se nós pertencêssemos a esse mundo, e de ficar desejando tanto as coisas desse mundo, enquanto a gente não se arrepender disso, enquanto a gente não falar, Jesus, perdoa os meus pecados, o milagre que você está esperando, seja ele cura emocional, financeira, física, não vem. O maior milagre, e esse é o tópico da mensagem de hoje, é quando Jesus olha os nossos olhos e diz, filho, estão perdoados os teus pecados. Nessa manhã você consegue ouvir Jesus falando isso para você? Esse é o maior milagre que nós podemos presenciar. Somente quando nós temos uma ideia da nossa podridão, da nossa sujeira, somente quando nós temos uma mínima noção de quão distante nós estamos da verdade do reino de Deus, somente quando nós nos arrependemos ao ponto de sentir essa dor dentro de nós, a ponto de talvez derramar lágrimas, é que o Senhor vai olhar no nosso olho e dizer, filho, estão perdoados os teus pecados. Eu quero chamar a atenção que na hora que Jesus operou o maior dos milagres, que foi perdoar a vida daquele homem, entenda aqui, quando Jesus diz, filho, estão perdoados os seus pecados, sabe o que Jesus está dizendo, em outras palavras? Eu estou abrindo as portas do céu para você, você vai viver a eternidade comigo, eu estou te perdoando, eu estou te salvando. A salvação, o perdão dos nossos pecados, que é a maior razão pela qual Jesus veio a este mundo, para revelar ao Pai, para manifestar a sua glória e para nos salvar dos nossos pecados, é o maior milagre que nós podemos experimentar na nossa vida. Você tem ajudado amigos que estão paralíticos na fé a encontrarem o perdão de Jesus, a viver esse grande milagre? Você tem pagado um preço, subido em telhados, tirado telhas, destruído, sei lá, um teto, para que alguém encontre o perdão dos seus pecados em Jesus Cristo? Esse é o maior milagre que eu e você podemos viver. Nada se compara. Só que interessante, quando Jesus operou o maior dos milagres, que foi declarar o perdão e a salvação sobre a vida daquele homem, alguns fariseus, quem é ele para fazer isso? Quando nós pagamos um preço pelo maior dos milagres, que é a salvação, alguns vão te criticar. Ih, lá vem o crente. Ih, lá vem o cara falar de Jesus. Ih, esse cara é chato, hein? Ah, não, essa menina de novo, não aguento mais essa história. Ah, ele só posta versículo. Que horror. Alguém vai te criticar. Relaxa. Você não deve satisfação para ninguém nesse mundo. Você deve satisfação para Deus e Pai. Para onde você vai passar a eternidade e para quem você vai trazer até a presença de Jesus para ser perdoado pelos seus pecados. Alguns criticaram, ninguém glorificou a Deus. Jesus operou o maior de todos os milagres e ninguém glorificou a Deus. Ninguém falou, aleluia, o cara foi salvo. Não, criticaram. Aí Jesus falou, olha, para vocês entenderem que eu, o Filho do Homem, eu, o próprio Deus vivo na terra, tenho poder para perdoar pecados, porque vocês estão duvidando e estão me criticando por isso. O que é mais fácil dizer? Estão perdoados os seus pecados ou levanta e anda? Aí os caras ficaram quietos, perceberam que a coisa ia ficar feia para o lado deles, e Jesus mostrou para que veio também, não apenas para trazer salvação e perdão dos pecados, mas para operar milagres físicos, visíveis, para esse mundo, para essa terra, para aproveitarmos aqui a vida em Jesus. E aí o que ele fala? Se você for comigo lá no versículo 10, ele diz exatamente isso. Marcos 2,10. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, versículo 11, eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Versículo 12, olha o que aconteceu. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus dizendo, nunca vimos nada igual. Olha que interessante, quando Jesus fez o maior de todos os milagres estão perdoados os seus pecados, você está salvo. Ninguém glorificou a Deus, pelo contrário, criticaram ele. Agora, quando Jesus falou, levanta, pega a tua maca, anda e vai para casa, e o cara levantou e andou,
todos, o que fala aí no versículo 12? Todos atônitos glorificaram a Deus dizendo, nunca vimos nada igual. Uau! Você vê como a nossa visão é totalmente diferente da de Deus, né? A maior bênção que alguém pode experimentar, que é a salvação, ninguém falou nada. Pelo contrário, criticou. Agora, uma cura física, muito importante, mas que só vai valer aqui nessa vida, nessa terra, todo mundo glorificou a Deus. É a mesma coisa que você hoje, chorando aos pés de Deus, Deus te perdoar e falar, você está salvo. Aí você chega todo feliz para alguém e fala, eu estou salvo em Cristo Jesus. Mas que adianta, você está falido? É isso que acontece. As pessoas querem enfiar em nós a visão horrenda desse mundo caído, pervertido, corrupto. Querem te mostrar que você ainda não anda, você está falido, você está sem saúde, o seu casamento está ruim. É isso, as pessoas querem apontar o dedo. Não adianta nada ser salvo. Adianta tudo. Faz toda a diferença. Que no máximo daqui 100 anos, todos nós estaremos onde nós devemos estar, ao lado do Pai. E aí, você já glorificou a Deus hoje pela sua salvação? Se é que você tem convicção dela, se é que você está de fato arrependido diariamente dos seus erros e medos e pecados? Pois eu te digo, em nome de Jesus, que se nós experimentarmos profundamente o grande milagre do perdão de Jesus, o segundo passo é experimentar o milagre da cura, como esse homem experimentou. Mas não seja igual aquela multidão, que só glorifica a Deus quando vê o cara sendo levantado da maca, quando vê o cara saindo da UTI, quando vê as finanças saindo do vermelho. Não seja esse tipo de pessoa. Glorifique a Deus antes, quando sentir que a salvação entrou no seu coração. Amém? Eu quero orar com vocês, se resumindo a palavra de hoje, em 3 pontos. Primeiro ponto, a fonte de milagre é Jesus. Temos que buscar milagres em tempos de angústia. Está na hora, igreja, de buscarmos milagres. Saia do natural, busque o milagre em Jesus. Segundo ponto, cerque-se de amigos que vão te trazer para Jesus. E se você já está forte na fé, traga pessoas à presença de Jesus. Faça o que tiver ao seu alcance e além do seu alcance, como fizeram aqueles homens ao subir no telhado, para que pessoas possam ser salvas em Cristo Jesus. E o terceiro ponto é que o grande e maior milagre é o perdão e a salvação que Jesus quer nos dar. E a consequência, logo na sequência, de todos aqueles que são salvos, curados e perdoados, é que nós vamos experimentar o milagre de Deus aqui nessa terra também. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor nessa manhã e peço que essa palavra entre no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, que atinja pessoas onde nós nem imaginamos. Graças a Deus que o Senhor tem dado capacidade, dons aos homens. Graças a Deus que o Senhor permitiu a criação da internet, fazendo com que hoje essa palavra possa chegar a qualquer lugar. E até mesmo, Senhor, com os recursos de legendas, qualquer lugar do mundo. Que o Teu Espírito Santo use, Senhor, de alguma maneira essa mensagem. Que a Sua igreja na terra seja desperta. Que os nossos irmãos aqui do Aprisco entendam, Pai, que em tempos de calamidade, nós temos que buscar muito, muito fervorosamente a Tua presença. Nós temos que buscar por outros que não podem andar, por outros que não creem ainda, por outros que estão, Senhor, aleijados espiritualmente. Pai, é tempo de clamor, é tempo de buscar milagres. Não podemos ficar vivendo só o natural, esperando. Nós estamos agarrados a uma pequena boia, esperando a tempestade passar. Jesus nos coloca no lugar que nós devemos, no lugar de cristãos que devemos nos colocar de pé no barco e dar ordem à tempestade para que ela cesse. Assim foi com o Senhor. Ajuda-nos a entender isso, a fazer isso. Senhor, tira-nos da nossa zona de conforto em nome de Jesus. Pai, nos ajuda, Senhor, a cercar aqueles que estão debilitados, a carregá-los na maca se necessário, a fazer coisas que são ilógicas, que vão contra. Pai, muitos estão dizendo que estão fazendo o possível. Pai, nós temos que fazer o impossível. Ajuda-nos a fazer o impossível, ir além das nossas forças, subir nos telhados se necessário, clamar em alta voz. Ajuda-nos a levar
as pessoas até a tua presença. Não temos que levar o Senhor para ninguém, nós temos que trazê-las até onde o Senhor está. E precisamos que o Senhor esteja em nossas vidas, precisamos que o Senhor esteja em nossas casas, que o Senhor esteja em nosso trabalho, precisamos que o Senhor esteja em nós. Espírito Santo de Deus, mais importante do que tudo, nessa manhã nós pedimos, perdoa os nossos pecados. Olha para a mornidão de que alguns estão vivendo espiritualmente. Olha para a maneira como alguns têm negligenciado os casamentos, os relacionamentos. Olha pela maneira avarenta que alguns têm olhado para o dinheiro. Olha para tudo isso, Senhor, mas não para nos punir. Olha para tudo isso, Senhor, e nos constranja. Vem, Espírito Santo, nessa manhã, vem nos mostrar aquilo que não está agradando o seu coração. Todo olhar malicioso, toda língua mentirosa. Pai, em nome de Jesus, todo desespero, toda preocupação excessiva, toda falta de fé, vem nos curar nessa manhã, Espírito Santo de Deus, eu te peço. Libera o teu perdão sobre nós nessa manhã, Senhor Jesus, para que possamos mais uma vez ser salvos. E aí sim, não dependendo, Pai, apenas das tuas mãos, mas dependendo de estar no teu colo, Pai, de estar na tua presença, nós possamos experimentar milagres verdadeiros, seja no nosso relacionamento, seja na nossa saúde física, seja na nossa saúde emocional, seja na nossa vida espiritual, seja nas nossas finanças, seja no nosso trabalho, seja no nosso corpo, Pai. Que nós possamos experimentar o milagre do Senhor ainda nesses próximos dias. Senhor, nós já estamos vivendo um milagre. Semana que vem completaremos 6 anos que o Senhor nos plantou como igreja aqui na Aldeia da Serra. Isso, Pai, já é contra toda a lógica humana. Quero te agradecer, Deus, mas em nome de Jesus, que ao longo dessa semana, até o próximo domingo, nós possamos colher, no mínimo, dezenas. Eu digo mais uma vez e profetizo em nome de Jesus, no mínimo dezenas de testemunhos dos nossos irmãos que vivenciaram milagres ao longo dessa semana. Coisas sobrenaturais que não há explicação humana e que foi contra toda a lógica deste mundo. Nós cremos nessa palavra, nós buscamos a Ti, que é a única fonte dos nossos milagres e do nosso perdão. Muito obrigado, fica conosco, em nome de Jesus.